Graça e paz, queridos! Vem chegando mais uma live para honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, pastora Raquel Daros, mais uma vez aqui juntinho com vocês, representando a igreja a qual fazemos parte, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao Ministério Clau e Kel. Sejam todos bem-vindos, de pertinho, de longe, da nossa igreja, fora da nossa igreja. Você que ainda não crê no reino de Deus, para você que crê, você que está assistindo agora, juntinho, ao vivo, no mesmo momento, para você que vai assistir mais tarde, e que o Senhor possa continuar abençoando a cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos firmes para mais esse momento que Deus vai falar conosco, mais esse momento que o Senhor vai nos ungir. Bendito é o Senhor. Eu estou aqui na igreja da unidade do Jardim Germânia e a Sandrinha está lá do outro lado, e hoje nós decidimos vir aqui montar a salinha para as crianças aqui da igreja do Jardim Germânia. Então ontem já foi comprada uma tinta, eu comprei uma tinta e uma parede a gente vai pintar para fazer uma lousa, vai ser uma lousa para eles ficarem desenhando. E vamos ver o que vai dar. Comprei mais coisinhas e a gente vai começar a montar um quarto para as crianças poderem ficar tendo escolinha bíblica, momentos junto com Deus, né? Glória a Deus, que vem chegando aí, pastor Mário Sato, Rodrigo Sato, a Sandrinha vem elogiando as suas palavras, a Assunção, diz que foi muito gostoso hoje com a tua presença, hoje ele que dirigiu lá o cultinho de oração. Que Deus seja louvado. Alzirueta chegando, quem mais está por aqui? A Francisca chegando, glória a Deus, a Sandrinha, a Simone Ravaiani, Cleo, que também cantou lá hoje e tocou, né, Cleo? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por cada vida. Vai distribuindo, gente, vai distribuindo para mais pessoas terem esse momento com Deus, esse momento uns com os outros e também falando na comunhão com Deus. A Lúcia Helena chegando, a Stephanie chegando, beijinhos pro Yuri, beijos para toda a família. Francisca, Deus seja louvado pela sua chegada aqui. Lúcia Helena, Valdemir Moraes, glória a Deus. Então, tô aqui na Jardim Germânia, pessoal. A gente quer deixar bem bonitinho aquele quarto, né? Que nós tínhamos uma outra vontade de fazer, um outro escritório, mas na verdade eu tô sentindo a necessidade de ter um lugar para as crianças. Então vai ficar uma parede inteira como uma lousa, né? E as outras a gente vai montar os personagens bíblicos, ainda vamos comprar. Comprei algumas coisinhas e vai ficar bonitinho para as crianças. Eles estão sempre felizes de estar aqui na igreja, vai ser bênção, muita bênção, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Gente, hoje foi um dia bem agitado, uma semana já começou bem agitada e bastante combate contra o adversário. Tem gente que não acredita, sabe? Que o inimigo, ele luta, e é bíblico que ele fica ao redor da gente como se fosse um leão. Ele não é um leão, mas procurando a quem ele possa tragar. E o mundo espiritual, ele é bem estranho, gente. É bem complicado de entender. E muitas vezes a gente quer entender tanto, acho que é melhor obedecer, né? A palavra de Deus, que a gente perde menos tempo. Se a gente confia no Senhor e obedece, é mais fácil, é mais simples. Mas eu quero abordar um assunto bastante interessante aqui com vocês, rapidamente, bem superficial, mas é sobre o que o diabo ele planta no coração da gente lá no passado, uma sementinha. E é muito perigoso, essa sementinha tá lá ainda, sabe? A gente sabe que pela ciência tem sementes que são congeladas em algum momento. Se você descongelar e tratar ela, plantar, ela volta a nascer. Então, há um depósito de sementes também, se houver uma guerra, tá lá tudo guardado. Porque ela dura o tempo que for uma semente.
tanto do bem quanto do mal, queridos. E hoje eu estava assim, lembrando de pessoas lá no passado que plantaram bastante sementes ruins no coração das pessoas. Luta que vocês talvez travaram com pessoas endemoniadas no inicinho da sua jornada espiritual, né? Falando assim, olha, o que eu posso usar? Ai, a pastora atacou, a pastora não gosta, a pastora... E parece que não, gente, mas essas sementinhas, de lá do inicinho, o pastor só pensa em roubar. O que mais? Tem tantas coisas que as pessoas falam, mas não é falar por falar, eles falam mesmo, né? Ficam horas e horas ali costurando e falando. E talvez lá no passado, lá atrás, você e eu, nós combatemos aquela mentira, aquela fala do Satanás. Mas o que é perigoso? Se sobrou alguma sementinha naquela lembrança, naquelas conversações, né? Porque a palavra, gente, ela parece que não, seja ela boa ou mal, ela tem um poder muito grande. E de repente você esquece de tudo aquilo e continua a jornada, passa 10 anos, 5 anos, eu não sei quantos anos você tem de cristão. E quando Deus vai te usar com curas, com milagres, com ação do Espírito, ministério, com toda aquela força, aquela semente maldita da amargura, ela ainda está ali. Que não foi você que plantou, não foi você que regou ela, de jeito nenhum, mas ela foi deixada lá, foi jogada lá por um coração amargo, por uma pessoa inimiga de Deus, por uma pessoa que estava endemoniada no momento, talvez ela nem pense mais assim, mas por aquela pessoa difícil de coração, ela vai lá e jogou a semente. Aí quando está tudo para crescer, seja um pai, às vezes muito acontece com quem nasce nas igrejas evangélicas, cresce na igreja evangélica, senta-se à mesa e escuta muito a conversa dos adultos. Depois ela cresce, até esquece, mas aquela semente amarga está ali. E quando vem que o Senhor vai ministrar, vai usar a pessoa, ou ela vai ter um crescimento, subir um degrau espiritual, ou qualquer coisa, e você sabe que para subir degraus espirituais há um combate. A gente não sobe de conhecimento simplesmente lendo a Bíblia, gente. Ler a Bíblia traz um conhecimento, mas a prática de viver Deus é a que traz realmente o conhecimento completo. E quando a gente tem a prática de viver Deus, não sei se eu estou sendo confusa, mas quando a gente tem a prática de viver Deus, nós começamos a passar por desafios, por novas etapas, por novos acontecimentos na nossa vida. Não tem como você continuar com aquela mentalidade de quando você aceitou Jesus, você começa a crescer espiritualmente, você começa a passar por lutas as quais você nunca tinha passado, por desafios, e nisso os ministros têm que corrigir, a palavra vem nos orientando a mudar de passo, de caminho, assim, não é o caminho de Jesus, mas mudar os nossos modos de agir. E o Espírito Santo, ele vem mexendo no nosso comodismo. Então, para ter um crescimento espiritual, um crescimento mental dentro das coisas de Deus, no reino de Deus, a gente passa para sair do comodismo, a gente sai do comodismo. E sair do comodismo dói, gente. Sair do comodismo é difícil. Sair do modo antigo de pensar, do sistema que foi criado de estabilidade, é doloroso. Então a gente começa a ficar o quê? Combatendo quem está tirando a gente do sistema. A gente começa a criar ranço, raiva de quem está falando assim, não é desse jeito, não fica parado, vai, se atira. A gente fica com raiva de quem fala assim, muda de postura, muda de posicionamento, deixa a velha criatura, você está voltando a ser como era. A gente começa a ficar meio que com ranço, a gente começa a ficar meio preocupado e com raiva de quem está nos impulsionando para cima, porque o medo é muito forte.
Sabe, às vezes é fácil a gente subir numa escada muito alta, num prédio muito alto, mas crescer espiritualmente não requer simplesmente as nossas forças e as nossas capacidades, mas requer confiar no Senhor de maneira cega, que Ele está ali no comando, que Ele está agindo para o nosso bem. Então, naquele momento que Deus começa nos mudar de etapa espiritual e deixamos de ser aquele bebezinho babão para ser realmente servos atuantes na obra de Deus, aí a gente começa a mudar de posicionamento. E aquela sementinha, eu não esqueci dela não, viu, gente? Eu não esqueci. Começa a vir todos aqueles pensamentos horrorosos que foi um dia implantado. Ah, o pastor não quer meu bem. Ah, a igreja não é tudo isso. Ah, as pessoas roubam. Ah, eu não sei que semente foi plantada para você, né? O pastor fala demais, ataca da lá da frente. Vem tudo aquilo de novo, não dá oportunidade. Vem toda aquela situação. Vem tudo de novo, gente. E não foi nem você que plantou, mas estava lá guardada. Todas aquelas informações do DNA de Satanás estava lá guardada. E antes de agir, o Espírito Santo começa a vir o quê? A inveja, o ódio, a raiva, a dúvida, a incredulidade, a autorrazão, o orgulho. O orgulho, gente, ele é terrível. Começa a vir o absolutismo, o medo, a cegueira, a incerteza, sei lá. Começa a vir alguma coisa muito estranha. Por quê? Porque aquela conversa lá atrás, aquela sementinha do mal, ela tá ali, guardada. Na hora certa, ela explode. Por isso que é sempre bom nós estarmos atentos. Sempre bom estar com o coraçãozinho, como no primeiro encontro com Jesus. Como dizia a pastora Clauel, o primeiro encontro com Jesus, a gente entra seja numa igreja, seja numa reunião, num escritório do pastor. E quando a gente tem aquele impacto com Jesus, a gente olha aquelas pessoas de maneira mais sublime. A gente enxerga com os olhos melhores. A gente entende que aquelas pessoas estão nos socorrendo, que aquelas pessoas estão ali sacrificando horas da vida dela, sacrificando momentos da vida, histórias de vida sendo sacrificada para estar atendendo quando uma pessoa chega. E lá no meio, no fim da jornada, Satanás faz aquela semente amargosa ela brotar de novo. Isso eu vi em tanta gente. Eu vi em tantas pessoas, e vocês também devem ter visto. Em tantas pessoas, aquele mal de repente brotar e até falar assim, nossa, fulano de tal tinha razão. Nossa, Mengano tinha razão quando falou dos pastores. Fulano tinha razão quando falou sobre igreja, sobre religião. E você acha que na minha jornada eu não teve muitas sementes amargas? Você acha que na minha jornada Satanás não plantou também muita conversação errada? Muitas opiniões erradas? Com certeza, gente. Com certeza ele também tentou implantar. Mas aonde nós temos que criar a diferença? A palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência, ela não está só daqui para fora. Que às vezes daqui para fora a gente está falando, não, eu não quero beber, não, eu não quero, eu não vou mentir. Mas dentro do coração está pregando uma mentira. Dentro do coração está desejoso que um irmão não saia bem na situação, que uma pessoa não tenha facilidade na vida dela, que não tenha bênçãos sobre a vida dela. E aí torna-se um coração com duplo ânimo. Por fora parece uma pessoa amigável, legal, agradável, porque fica esse conflito entre as coisas de Deus e aquela semente do mal. E a dica de hoje, gente, é combater. Não tem outro modo senão combater. Nós temos que implantarmos dentro de nós, cada dia mais, a personalidade de Jesus dentro da vida da gente. Que Ele mesmo sendo Deus, se fez homem entre nós, deixou o seu reino e a sua glória para habitar entre nós. Se fez como um de nós. Queridos, que situação difícil. Um Deus tão amoroso, um Deus tão
tão cheio de glória, tão cheio de majestade, ele deixar todo o seu reino. Aí as pessoas falam, nossa, como o ser humano é muito grande, né? Pensar que um Deus deixa tudo para servir, né? De servo, para ser servo do seu povo. Então, que Deus nós seguimos? Que Deus nós seguimos? O Deus que quebra o nosso orgulho, o Deus que interfere na nossa humanidade para nos transformar em uma pessoa melhor. E temos que ficar mais e mais parecidos com Jesus. E a única maneira, gente, é resistindo, é combatendo. Mas não é combatendo com as suas próprias forças, é pedindo ajuda ao Espírito Santo. E o maior combate que existe, queridos, pode falar, é oração. A oração, quando ela é feita realmente com o propósito certo. A oração, quando ela é feita em conformidade com a vontade do Pai. Então, quando a gente chega lá no íntimo com Deus, quando a gente está lá no íntimo, talvez nem precisa ajoelhar-se, nem precisa a pessoa se dobrar fisicamente, mas é o coração dobrado. Então, como é chegar-se a Deus? Como é se combater? É falar a verdade com Deus. Às vezes a gente mente. Vamos tirar às vezes a gente, né? Vamos colocar o ser humano, né? Ele chega e mente para os outros seres humanos que está tudo bem. Mente para os outros seres humanos que está vivendo Deus, que está vivenciando esse amor de Deus. E dentro do coração está tantos conflitos, tantas angústias. Gente, tem que chegar até Deus no seu íntimo. E não querer dar uma de crentão com Deus, não. Não querer dar uma de certíssimo com Deus. Não querer dar uma de... eu tô com tudo com Deus. Ele conhece o nosso coração, gente. Ele conhece as nossas falhas. Eu acordo já, gente. Eu sei que muita gente vai repetir o que eu falo, mas é uma verdade, tá? Eu acordo já pedindo a misericórdia de Deus. Pastora, você tá igual aquelas beatas. Não, gente, tem nada a ver com religiosidade. Não tem nada a ver assim, se eu peco e Deus me castiga. Não é isso, gente. Não, eu vou falar, tá, pra mim, é magoar o Espírito Santo. Eu preciso de ajuda. Eu sinto a necessidade que Ele venha ao meu encontro me restaurar. Eu conto para Ele todas as minhas dificuldades, eu sei que Ele já sabe, eu sei, mas quando eu falo com Ele, quando eu sou verdadeira com Deus, a libertação da minha alma, porque Deus conhece por dentro, por fora, mas Ele não está para nos apresentarmos como nós nos apresentamos diante dos homens, cheio de querequeque, cheio de vozes diferenciadas, roupas bonitas. O Senhor, Ele conhece o nosso interior. Ele só quer que a gente fale assim: Senhor, eu preciso de Ti. Espírito Santo, eu preciso de Ti. É simples, gente. A necessidade de ter Deus. Arranca aquela semente amarga que um dia foi plantado no seu coração contra as coisas de Deus, contra as pessoas que lutam pela obra de Deus. Quantas pessoas eu escuto falando assim: que arrependimento de não ter sido outra pessoa para a pastora Cláudia. Eu escuto muito isso, gente, e é lindo, sabe? É lindo. É parte de um arrependimento tão profundo. As pessoas chegam chorando para mim, assim, como se pudesse alcançar ela quando falam comigo. E aquele choro, eu vejo verdade, eu vejo uma dor profunda, eu vejo uma transformação, e acho muito lindo, sabe? Eu acho lindo isso. Mas quanto dessas pessoas, na época não falava: a pastora tá velha, ela crê porque ela tá velha, a pastora quer demais, a pastora tá em outro mundo, eu tô em outro. E hoje, depois de perdê-la, né, hoje entende que ela não estava realmente velha, não era nada disso. Ela tinha um entendimento, ela tinha um conhecimento
de quem é Deus. E, gente, às vezes eu paro assim em casa, ou onde eu tô, que eu tô orando, eu falo, ai Senhor, como eu tô parecida com a minha mãe. Porque eu via minha mãe assim, ela chegava em qualquer canto da casa, ela falava assim, ai Deus, me socorre, Senhor, me dá capacidade, Deus. E ela orava assim, eu também, mas a força da oração dela vinha de uma angústia muito profunda, de um querer vencer, de um querer mudança nas pessoas. E hoje eu me vejo numa mesma situação, falando com Deus e vendo, porque houve um entendimento também dentro de mim, que eu não tenho mais a pastora Cláudia. E eu tenho que buscar na fonte que ela buscava. Olha, um caso clássico que nos dá entendimento bem forte é o caso de Moisés e Josué. Josué, ele seguia Moisés e era fiel a Moisés e ao Deus de Moisés. Mas chegou um momento que Deus recolhe Moisés e Josué ele tem que continuar. O ministério de Josué, apesar de ser diferente, o lugar, o espaço, ele não estava mais o novo ministério de Josué, né? Porque ele teve um ministério ao lado de Moisés durante todos os 40 anos no deserto, como servo mesmo de Moisés, discípulo. Mas quando ele foi enfrentar que o Senhor recolheu o corpo de Moisés, que ninguém achou, e ele estava morto, Josué ele tem que começar a enfrentar um rio novo. Ele não foi abrir o mesmo Mar Vermelho, ele abriu o Jordão. Ele derruba, com a fé, as muralhas de uma nova cidade. Ele chega na promessa de Deus, o qual Moisés não chegou. Porém, o tempo inteiro, Josué, ele se mantém na mesma fé, nas mesmas ordens de Deus, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, sem vacilar da fé dele no Senhor. E relembrando o tempo inteiro naquilo que o Senhor falava e fazia através do servo Moisés. E por muitas vezes Josué, ele mostra para Deus como ele era com Moisés. E por muitas, durante todo o livro de Josué, Josué faz questão em relatar e relembrar do ministério de Moisés. Queridos, é fato que isso acontece. E quando nós entendemos que não é um Moisés, não há mais uma vara, não tem mais um Arão, a gente tem que pegar e enfrentar com toda a multidão para atravessar para a terra prometida, é uma sensação muito diferenciada. E assim, queridos, tem que ser nas nossas vidas particulares também, não somente no ministerial. Não podemos mais voltar a ser criança no ministério, nós não podemos voltarmos a sermos imaturos, nós não podemos regredir e pegar as falácias de Satanás e colocá-las como verdade dentro da nossa vida. Chegou uma época de amadurecimento, chegou uma época que nós não podemos nos ofender por aquilo que o Senhor está evoluindo na vida da gente. Nós não devemos mais nos sentirmos inferiorizados pela bênção que o Senhor está dando para o irmão que está ao lado. Tem pessoas que amam o irmão que está do lado porque de alguma maneira o olha com inferioridade, até mesmo para mim. Olha, ela não é nada, ela não é ninguém, ela não tem ninguém. Então na cabeça das pessoas, ela não tem ninguém, ela renegou tudo por amor a Cristo, ela perdeu tudo por amor a Cristo. Então fica bem atento a algo, que aquele que perde tudo por amor a Cristo, aquele que renegou muito da sua vida por amor a Cristo, Cristo não abandonou essa pessoa. Cristo não nos abandona. E vai chegar um momento que aquela pessoa que você olha que ela é mais, na sua cabeça ela é mais feia, ela é mais pobre, ela é mais desprezada, mas tudo isso acontece na vida dela porque ela preferiu seguir as condutas cristãs, ela preferiu seguir a Cristo. Ela não foi abandonada por Cristo, ela abandonou tudo por Cristo, mas Cristo não abandonou essa pessoa. E essa pessoa que você às vezes olha, seja parente, seja irmão da igreja, seja pastora, seja quem for, você olha como se ela fosse inferior, essa pessoa, Deus vai reagir na vida dela. Aquele irmãozinho que você não dá nada na igreja, aquela pessoa que abre e fecha a igreja e você acha que ela é a pessoa que nunca merece ser amada, nunca merece ter dinheiro, nunca merece ser a bonita ou bonito, nunca merece ter a família junto. Cuidado, o Senhor não abandonou essa pessoa.
E de repente Deus vai levantar e você pode levar um choque que pode te derrubar da fé. Pode ser um choque tão grande no teu coração, porque você sempre olhou aquele ser humano, apesar de você ser um cristão amoroso, carinhoso, dedicado, mas você sempre colocou aquela pessoa num estado de inferioridade. E quando você vê Deus levantando, isso pode fazer com que você fique revoltado. Por que fulano pode ou não? Por que fulano tem ou não? Quem é aquela pessoa para Deus usar e a mim não? Quem é aquela pessoa para a pastora confiar e não confiar em mim? Queridos, nós abandonamos as condutas do mundo, as máximas que podemos, mas Jesus não nos abandona. E chega uma hora, Deus levanta aquele que você acha que tem um corpo desajustado. Deus levanta aquele que você acha que não sabe falar melhor do que você. Deus levanta aquele que você é amiguinha, porque a pessoa não tem nada de melhor do que você tem na tua cabeça. Mas Deus pode levantar essa pessoa que você menos imagina. E você sentir-se inferiorizado diante da situação que Deus está agindo. Eu estou falando um alerta, queridos, um alerta muito forte. Então, e nisso, quando a pessoa, ela sente esse choque no coração, que Deus levantou uma pessoa que ela achava inferior, Deus abençoou uma pessoa que ela achava que não era digna, que era pecadora, que era imunda. E se você se entristece com a ação do Espírito até aqui, fala com alegria, mas dentro do coração se corrói, se corrompe. Aquilo tira de você o que o Senhor está te dando. Deus está te dando a graça de ganhar almas. Deus está te dando a graça de ter um lar. Deus está te dando a graça de aprender novas coisas. Deus está te dando a graça de conhecer novos lugares, de ser usado na presença dEle. Isso pode ser um grande vilão na tua vida. Então aprende. As pessoas que abandonaram tudo por amor a Cristo, Cristo não abandonou essas pessoas e elas podem se levantar com uma palavra profética, ela pode se levantar com sonhos proféticos, Deus pode levantar ela com um casamento abençoado, Deus pode levantar essa pessoa com ministério de ganhar almas, Deus pode levantar essa pessoa com prosperidade, da maneira que Deus achar que Ele quer agradar o seu filho, Ele vai fazer. A maneira que Deus quiser agradar com seus filhos, Ele vai fazer. Porque depois de Jesus ser moído na cruz do Calvário, Deus não deixou o filho dele enterrado para sempre. O Espírito de Deus foi lá nas profundezas da morte e fez com que Jesus vencesse a sua própria morte. E o último vilão a ser vencido vai ser a nossa morte, através de Jesus Cristo. Então, queridos, Deus, por mais que pareceu que Deus realmente ele teve que afastar-se do seu filho, porque o seu filho trouxe todo o pecado da humanidade sobre ele na cruz do Calvário, Deus não tinha mais como olhar para o seu filho, não tinha mais aquele momento de ligação. Jesus se separa do Pai, mas ele sabia que o filho dele sacrificou-se por amor à humanidade. E ao terceiro dia, o Espírito de Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e é o mesmo Deus sobre a minha vida e a vida daqueles que deixam tudo para seguir a Jesus. E aí, quando você olhar para alguém que você acha que você é superior, e Deus manifestar a glória dele nessa pessoa, corre para os braços de Cristo, não deixa o diabo te enganar, não deixa o diabo colocar uma dor no teu coração, não deixa o diabo pregar ao seu coração competição, ódio, inveja, malignidade. Permita o Espírito Santo fazer com que todos cresçam juntos, todos estejam no mesmo amor, na mesma unidade, no mesmo Espírito. Queridos, outro assunto também que eu quero abordar, que parece que é um assunto muito que fala e todo mundo esquece, fala e todo mundo acha que é normal. A violência na infância, o abuso infantil. Quando a pessoa passou por abuso familiar, lá atrás, abandono, foi abandonado por pai. Queridos, eu conheço tanto homens que hoje já passaram seus 30, 40, 50, 60 anos, eu lido com vários tipos,
E homens geralmente ele é mais racional, o homem é menos emotivo, mas quantos homens a pastora tratou, eu tratei e trato, que foram abandonados na infância pelo pai, seja por motivo de prostituição, por motivo de trabalho, que teve que morar longe, por motivo de separação conjugal, os filhos ficaram divididos e não tiveram acesso ao pai. E quantos homens eu vejo que fazem de tudo depois de adulto para provar para o pai que ele é importante. E queridos, é uma marca que ela reaparece na vida da pessoa dentro do casamento. No casamento. Quantos homens que viram a sua mãe traindo seu pai e hoje traz isso dentro do casamento, falando simplesmente assim: a minha mulher também vai me trair. A minha mulher vai me deixar, o meu pai, o meu marido também vai embora de mim, o meu marido também vai me maltratar. E acaba que muitas vezes realmente até acontece. Mas o Senhor hoje está pedindo: vamos arrancar de dentro do nosso coração essa semente ruim, essa semente má que o diabo um dia plantou lá atrás. Vamos colocar o sangue do Cordeiro sobre a nossa plantação do bem. Vamos colocar o sangue do Cordeiro para que o mal não cresça junto com as coisas de Deus. Para que o mal não cresça junto, ao mesmo tempo que temos fé, ao mesmo tempo nós temos descrença, ao mesmo tempo que nós confiamos, ao mesmo tempo nós desconfiamos. Eu estou falando isso no plural porque isso realmente também me pega. A gente fica vulnerável e o Senhor, ele pede para que a gente creia, verdadeiramente a gente creia que Ele é um Pai verdadeiro, que Ele nunca nos abandonou. E eu vejo tanta gente adulta, envelhecida, que já é casado, pais, avós, e ainda carregam aquela semente do mal, aquela semente do desprezo, do abandono, do abuso, da miséria. Ai, queridos, todos os dias convide o Espírito Santo para sentar-se à sua mesa. Todos os dias convido o Espírito Santo para deitar-se na sua cama. Sabe, queridos, quando a gente convida o Espírito Santo para estar conosco em todo e qualquer momento, eu falo em todo e qualquer momento, até mesmo naquele momento que você sabe que está errando. Até mesmo naquele momento que você sabe que está falhando. Convide para Ele estar junto. Como? Senhor, eu estou indo e eu sei que eu vou fazer besteira, porque a minha carne é fraca. Eu sou uma pessoa que tem uma boca que fala coisa que não é, mas eu te peço, Senhor, venha comigo. Venha comigo, Espírito Santo. Senhor, me impeça de fazer as coisas. Senhor, interfere. Senhor, se eu já fiz alguma coisa que não lhe agrada, transforma em uma bênção, transforma em um aprendizado, ensina-me com tudo isso. Não permita eu cair de novo, não permita eu ser a velha criatura novamente, não permita eu viver olhando para trás, Senhor, não permita olhar para trás novamente. Você acha que é a ansiedade que muitas vezes pega, o desejo de superar as pessoas, o desejo de provar alguma coisa, o desejo de competir o tempo inteiro, é normal. Isso vem de uma semente plantada lá atrás, porque quando verdadeiramente nós confiamos que o Senhor está no comando da nossa vida, que o Senhor já planejou os nossos dias, que o Senhor tem tudo sob controle, que Deus nos ama, queridos, nós andamos em confiança com o Senhor, nós conseguimos confiar no Senhor, aleluia. E aquilo que é bom na vida de uma pessoa não vai ser bom na tua vida. Olha, haviam tantas viúvas no tempo do profeta Elias, né? Tantas, Eliseu, Elias também.
Tantas viúvas haviam e somente uma foi escolhida. No tempo, isso o próprio Novo Testamento fala, no tempo de Naamã, haviam tantos leprosos e só ele foi curado. Então tem coisas que é para uma pessoa. Tem situações que é para uma vida. Sabe? Não entra a tua vida nessa maldita comparação. Você é precioso e preciosa do jeito que você é. Você é livre com Deus. Pastor, eu não sou livre. Queridos, olha, eu quero já deixar bem claro, com o GOV que a gente tem, né? Com o GOV que a gente tem, não dá para ser livre. Não dá para negociar com liberdade. Não dá para gente querer guardar um dinheiro. Não dá para gente querer trocar as coisas. Tem que ser muito, muito ungido, muito corajoso, muito determinado, muito assim, muito realmente forte, né? O que nós somos livres? Se você não pagar o teu IPTU, você não tem casa. Se você não pagar a sua energia elétrica, você não tem energia. Nós não somos livres. Você compra uma casa e você paga todo ano um valor absurdo. Se você comprar uma casa mesmo que tem escritura, todos os anos a gente paga um valor absurdo sobre a casa que já é nossa, sobre um terreno que já é nosso. E daí, se você vende essa casa ou vende esse terreno, você vai pagar mais, acho que é 27% de imposto sobre essa venda. Olha só, é forte, gente. Você compra um carro e quando você vai vender, ele vale menos do que um carro mais velho que o seu. O que é nosso, gente? O que é liberdade? Ah, pastora, liberdade é ir e vir. O que é liberdade? Liberdade é ser cheio do Espírito Santo. Liberdade é ter o Espírito Santo, é estar longe do pecado, é estar longe da imundícia. Ah, mas eu quero ganhar muito dinheiro. Será que muito dinheiro adianta quando vem um câncer? Nós temos prova disso lá no acho que é da Apple, né? O criador da Apple. A gente tem histórias de pessoas milionárias que o câncer venceu a vida da pessoa. O que o dinheiro compra, gente? O que a riqueza compra? Quem realmente nos dá a satisfação de viver pequenos momentos e transformando esses pequenos momentos em grandiosos é Deus. Eu vou falar por experiência pessoal, nenhuma viagem que eu já fiz na vida me deu mais... Olha que eu amo viajar, gente, mas me deu mais prazer do que batizar pessoas nas águas. De tudo que eu já fiz na vida, nada me dá mais prazer. E olha que eu já vi tanta gente batizada nas águas, e indo embora e abandonando a fé. Mas mesmo assim, nada me dá mais prazer do que ver uma pessoa decidindo para Jesus. Depois de uma pregação que eu fiz, depois de um apelo, depois de uma pessoa vir assistir um culto, uma live, a pessoa decidir-se ao batismo nas águas, decidir viver Jesus. Gente, é uma alegria que dinheiro no mundo não paga essa alegria. O reino de Deus nos traz satisfação, as quais nós não vivenciamos lá fora. E só precisamos tomar cuidado com orgulho, tá? De ser usado por Deus e começar a ficar infladinho, ficar insuportávelzinho, daí perde tudo. Mas quando a gente tá assim, aquela alegria que esbanja, sabe? Porque uma pessoa entendeu a palavra, porque uma pessoa veio para Jesus, porque uma pessoa desceu as águas. Gente, é uma alegria incontrolável. E olha que eu já fiquei grávida. Gente. Né? Apesar de ter perdido aos 4 meses, eu já fiquei grávida e foi uma alegria ficar grávida. Incontrolável. Era uma alegria muito, muito, muito imensa, né? Que transborda dentro da gente, é um amor que transborda, é uma alegria assim muito forte, pensar que tem um serzinho crescendo dentro da gente. Mas queridos, eu garanto em nome de Jesus, a alegria de ser usada por Deus, de ver pessoas sendo transformadas, libertas, tendo um encontro com Jesus, é uma alegria também, ela não passa, gente.
ela faz com que a gente continue, ela faz com que a gente atravesse obstáculos, dificuldades, mas é uma alegria que transpassa. E olha que eu tô falando para vocês que eu senti aquela alegria, né? Não teve a alegria de ver nascendo, que é uma alegria incontrolável, né? De estar ali, a batidinha do coração da criança, por mais que perdi, eu nunca vou esquecer da batida do coração da criança. Mas ainda, tudo isso passa, gente. O casamento, o dia do casamento, nossa, que alegria, né? Que festividade. Passei também por isso, mas passou, gente, passou e até virou em problemas depois. Tudo isso ainda virou em dilemas, em situações dificílimas. Mas andar com Cristo, gente, é de um valor incrível. E o mais incrível, quando eu vou entrando em desespero, sabe, pessoal? Que eu não gosto de ficar falando, mas eu ajudo muitas vidas. Com pouco que eu ganho, eu ajudo muitas vidas. E eu vou entrando em desespero, falo, Senhor, eu não vou conseguir vencer. Eu como Raquel, ai Deus, eu vou perder tudo. Ai Deus, eu não vou ter para o próximo passo que eu tenho que dar. Senhor, eu não vou ter. Eu fico assim desesperada. Eu abro o coração, eu fico mesmo, sabe? Eu fico muito desesperada. E não ajudando as pessoas para o pecado, eu falo ajudar pessoas trabalhadoras, pessoas que Deus me manda ajudar, pessoas que Deus direciona, que está necessitada, até elas se levantarem. Mas aí quando vai entrando aquele desespero muito grande, vê uma voz, né? Eu sei que tem pessoas incríveis que me ajudam em oração, pessoas incríveis que falam comigo, mas enquanto eu não escuto aquela voz dentro da minha alma, gente, que eu não sei decifrar, mas eu sei que é a voz de Deus, eu não sei te explicar como é, mas eu sei que é o Espírito Santo dentro de mim, falando, eu tô te sustentando. Mas não é simplesmente ele falar, eu tô te sustentando. Ele vem com as provas. Ontem eu tinha que fazer um serviço no carro e o valor é fechado, porque é tabela, né, gente? Revisão, é tabelado. E tudo indica que pode aumentar o valor conforme o serviço que é feito. Então eu sentei na cadeira, já todo mundo lá conhece que eu sou pastora, conhece toda a minha história, eu também conheço a história das pessoas. E eu sabendo que ia pagar X valor. E de repente a pessoa me abaixa R$30. Eu já fico tão feliz, mas não entendi por que abaixou R$30, porque tá ali a tabela na frente. Aí tinha que pôr mais um fluido que custava R$45 lá. De repente a pessoa ficou com dó e falou assim, quer saber uma coisa? Eu vou pedir para completar de graça para você. Aí já foi outro glória a Deus, né? Tudo bem, daí eu fico esperando dar as horas de fazer a revisão e tal. Até falei, Sandrinha, eu tô aqui, se quiser encontrar. De repente eu sento na cadeira para pagar, assino tudo e não entra o pagamento. Aí a pessoa falou assim, olha, deu quase R$300 de diferença para menos. A senhora vai ter que pagar menos. Gente, virou uma glorificação, eu glorificava a Deus. Eu tinha dinheiro, mas eu glorifiquei muito a Deus. Mais tarde alguém precisou do valor exato que tinha sido o desconto que o Senhor tinha me dado. E eu fiquei, Deus, o dinheiro vai me faltar, Deus não deixa faltar. Aí o Senhor fez eu lembrar que eu estava sentada naquela cadeira e Ele fez o valor acontecer para que eu pudesse ter. Gente, porque alguém ia me pedir. Não vem me pedindo não, que eu não tô esse cofrinho não, tá, gente? Não vem me pedindo não, mas naquela hora era necessário. E eu não ia conseguir falar não. E eu estava já desesperada, o Senhor fez eu lembrar que Ele fez o valor acontecer para que eu não falasse não. Gente, é muito forte. É muito forte, gente. É muito forte. E assim Deus tem feito na tua vida. Assim Deus tem feito na vida de cada um. A gente tem que enxergar. E como uma live, a pastora Cláudia, até postei um pedacinho, ela falava assim, Deus vem nas obras. Ele não simplesmente fala ao coração, Ele vem nas obras. O Espírito Santo, Ele vem nas obras. Ele não está para tirar da tua boca. Ele faz multiplicar. Quando o apóstolo Pedro falou, Senhor, estava tendo um debate se nós temos que pagar ou não.
o imposto de cada pessoa. Pedro havia até entendido que ele era do reino de Deus e não seria necessário realmente pagar o imposto. Aí Jesus falou: por que você entrou nessa questão, Pedro? Você não devia ter entrado nessa questão. Mas como você entrou nessa questão, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas eles não tinham dinheiro. E o Senhor falou para Pedro: vai e pesca, e dentro da boca do peixe vai estar uma moeda. E quando você pegar a moeda, pague o teu imposto e o meu também. Queridos, é muito forte, porque não tinha possibilidades, não tinha de onde tirar, não tinha por onde recorrer. E o Senhor falou para Pedro: pescador, vai lá, pescador, vai lá e pega um peixe. Só que esse peixe vai vir diferente. Esse peixe vai vir com uma moeda dentro. Oh, glória ao Espírito Santo. E é esse Deus que está pronto para multiplicar na tua casa, na tua vida, na tua família. É o Senhor que te manda agora a providência onde não tem. Às vezes a gente quer que a moeda apareça. Não, a gente tem que ir lá pescar. O Senhor ensinou a ir lá e pescar. O Senhor ensinou a enfrentarmos as dificuldades. O Senhor ensinou a fazer as coisas. Às vezes a gente quer falar assim: Jesus, me dá aqui a moeda já. Não, ele ensinou a ir até o peixe. Ele ensinou a catar a moeda. Então muitas vezes não é simplesmente a gente pegar e falar: tô aqui a moeda. Mas a gente tem a palavra profética: vai que a moeda está dentro da boca do peixe. Maravilhoso, gente. É maravilhoso esse entendimento que o Senhor, Ele não nos abandona. O Senhor não nos abandona. Aleluia por isso. Declare no seu coração. Às vezes você se submete aos demônios. Você se submete a Satanás. Você se submete a pessoas ordinárias por medo, por desconfiança, por covardia. Se submeta ao Espírito Santo, porque as pessoas deixam faltar à nossa mesa o pão. Os demônios são enganadores, mas o Deus Todo-Poderoso é aquele que pega 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e começa a repartir nos cestos e todos se alimentam. Esse é Jesus que pega um mísero pãozinho e multiplica. E é esse que nós devemos ser submissos. É a esse que nós devemos nos prostrar. Diante de quem você está se prostrando, queridos? Da mentira, da inveja, da obra de feitiçarias? Você está se dobrando diante das pautas dessa terra? Você está se dobrando diante dos vícios? Amados, saia desse vício de joguinhos pela internet. Isso é um vilão, isso é um ladrão. Pega o dinheiro que você acha que vai multiplicar nesses joguinhos mentirosos, manipulados. Vai tomar um sorvete com a sua família, sabe? Vai pagar uma conta. Vai e pague a sua conta. Pega o dinheiro, nós falando: se eu ganhar tanto dinheiro eu vou pagar isso, eu vou pagar aquilo. Não, você tem o dinheiro da conta de energia elétrica para pagar, vai lá e paga. Vai lá e honra essa continha, porque a nossa contabilidade não é a contabilidade do mundo. Quando a gente honra as nossas contas, quando a gente paga as nossas contas, o Senhor prospera. Primeiro eu vou jogar lá, porque se eu ganhar tanto, eu vou poder pagar esse, pagar aquele. Tenho dinheiro para pagar um? Paga um. Porque o restante, o Senhor pagará com você. Ele vai te orientar onde está o peixe, Ele vai te orientar onde está a moeda, o Senhor vai te orientar onde está a providência, o Senhor vai orientar onde está a prosperidade. Ele vai fazer acontecer um milagre na tua casa e na tua vida. Ele vai fazer acontecer. Honra. Não queira tudo fácil. O Senhor, Ele vem por caminhos que a gente desconhece, mas Ele abastece. O Senhor, Ele traz água onde há sequidão. O Senhor traz vida onde há morte. O Senhor traz filhos em útero estéril. O Senhor dá família para aqueles que estão sozinhos.
Deus é o Deus que trabalha de maneira contrária ao pensamento e ao sistema desse mundo. Se ele vê que já virou um sistema a nossa fé, ele muda a direção. Se ele vê que a gente está crendo só dessa maneira, ele muda tudo para que a gente veja que nós não dependemos do dinheiro, nós não dependemos de governo, nós não dependemos de família, nós somos dependentes do amor de Deus, porque nós somos ligados a Ele. Nós somos parte dele nessa terra, nós fazemos parte do reino dele nessa terra. Então não se desespere em fazer como as pessoas do mundo, se desesperem em agradar a Deus, sirva ao Senhor, prostre-se diante dele. Ah, pastora, se eu não mentir, vai ficar difícil para mim. A quem você serve? Ao pai da mentira ou ao pai das luzes? A quem você serve? Aquele que teve tanto orgulho que quis o lugar de Deus ou aquele que humilhou-se a si mesmo e se fez homem entre nós? A quem você serve? Aquele que quer a glória de Deus ou aquele que quer a própria glória? Aleluia! A quem você serve, queridos? A quem você serve? Aquele que oferece o que não tem ou aquele que se oferece porque ele é o que é, o próprio Deus? Se entrega a Jesus, se prostre diante dele. Não há ninguém que é capaz de suprir a minha necessidade ou a tua necessidade. Eu posso servir como um instrumento de Deus para a tua vida. Como eu brinco, eu sou uma mulinha, né, de balão, tentando avisar que tem morte do outro lado. Eu sou uma mulinha, eu sou, como dizia a pastora Clau, um carteiro trazendo a tua correspondência. Sabe, eu sou só um instrumento de Deus, mas quem realmente é o que sustenta a tua vida é o Espírito Santo. Gosto de ser reconhecida? Com certeza. Eu reconheço todos os homens e mulheres da Bíblia, reconheço as pessoas que andam comigo, que me ajudam, tenho uma gratidão muito grande, amo reconhecer as pessoas em público, sabe? Gosto de falar, Deus usou essa pessoa é completa em Deus, essa pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo. Eu amo fazer isso, gente, eu amo, e saio muito mal com isso, mas eu amo. Mas a glória é dele. A glória dele, eu amo ser reconhecida, mas a glória é de Deus, aleluia. A glória é de Deus, agarre-se a Ele, sirva a Ele, se prostre diante dEle. Usa a tua vida em favor ao Espírito Santo. Você vai ver que quanto mais você serve a Deus, mais você é servido por Ele. Quanto mais você obedece a Deus, mais o Senhor, Ele te serve à mesa. E não é só a mesa no novo céu e na nova terra, não. A mesa agora, sobre a tua casa. Pastor, o que eu posso dar para os meus filhos? A tua fé, queridos. A tua fé. Ai, pastor, eu não tenho como ajudar meus filhos. Eu não tenho como trazer o mesmo que as outras crianças têm para os meus filhos. Queridos, desde quando roupa boa faz filho bom? Filho feliz? Desde quando celulares de última geração na mão dos filhos resolve alguma coisa? Muito pelo contrário. Desde quando dinheiro traz integridade? Desde quando? Você tem o melhor para oferecer para o teu filho. É a tua fé, a tua integridade, a palavra sim, sim, não, não, aleluia. A tua confiança no Senhor. Quantas vezes o teu filho olha você xingando ou você orando, hein? Quantas vezes seu filho vê você sendo um mal pagador ou uma pessoa justa? Essa é a maior herança que meus pais me deixaram. A justiça que havia neles, a caridade, a integridade, a fórmula de amar o próximo como a mim mesmo. Sabe, a maior herança que meus pais me deixaram foi o bom testemunho que eles tiveram de nunca querer nada que é dos outros. Gente, eu trabalhava com meus pais. Eu vivi uma vida inteira com meus pais, com meu pai e a minha mãe até 4 anos atrás. E eu nunca vi meus pais tomarem nada de ninguém, gente. Eu via meus pais e eu trabalhando junto com eles, fazendo bolo para vender. Esses dias eu fui passei em frente do mercado municipal, estava com uma pessoa muito querida
E eu falei, nossa, aqui tem tantas lembranças, mas eu não quis ficar falando igual velho, sabe? Que velho fala muita história. Mas eu lembrei direitinho que a gente ia buscar caju. A gente tinha uma coisa de selar saquinhos. Nós compramos uma coisa de selar saquinho bem caseira na época. E a gente vendia cajuzinho, vendia amendoim, sabe? A gente vendia cobertores. Eu lembro que uma vez, muitos aí lembram comigo, nós fomos até Sorocaba e achamos uma chácara que estava desativada, que o governo tinha comprado, um negócio assim, que tinha muitos pés de manga, mas era assim, centenas de pés de manga, mas manga caindo pelo chão, apodrecendo. E o que estava caseiro lá, ele falou assim, olha, aqui tá manga estragando, vocês não querem entrar e catar tudo, pode catar tudo que vocês puderem, aqui encher o carro, porque olha, tá estragando. A gente olhava assim, e minha mãe chamou a fazenda do pai. Eles falaram assim, quando quiser voltar, pode vir. Era a fazenda do pai, ela chamava. E eu fiquei tão feliz, gente, mas tão feliz, que podia catar todas aquelas mangas. Eu catei tanta manga, eu lembro que a gente tinha um lada vermelho, e o porta-mala era bem grande. E eu, minha mãe e meu pai catando manga, sabe? Catava. O carro veio assim tombado. E no outro dia meu pai, eu empacotei tudo, pus saquinhos. O meu pai foi vender as mangas. Gente, a gente já era adulta, eu já era adulta. Meu pai vendendo as mangas porque era o nosso jeito de lutar e vencer. E eu lembro que eu tive uma cólica de coluna, eu nem sabia o que era, gente. Eu fui parar no hospital de tanto abaixar catar manga, de tanto peso de manga que eu catei. Bem, o dinheiro não pagou o remédio, mas a felicidade de ter lutado, até nesse sentido, era maravilhoso. Então eu vi meus pais lutando, eu vi meus pais construindo, eu vi meus pais carregando areia da represa para construir a casa que a gente morava, sabe? Eu participava junto, as minhas mãozinhas pequenininhas carregando tijolo junto com meus pais. Eles me deixaram a maior herança de todas, os calos nas mãos, o trabalho, o não querer o que é dos outros, o dividir o que ganhava. Tudo que a gente ganhava, até hoje eu faço isso, né? A gente ganhava carne, a gente ganhava legumes, verduras, que ia orar nos lugares e era costume das pessoas presentear a Dani. Graças a Deus eu ando ganhando novamente, glória a Deus. Aí era fato, gente. Eu via meus pais já repartindo com as famílias que estavam mais próximas, que eram mais pobrezinhas, ia repartindo, sabe? Era maravilhoso, gente. E eu cresci assim. E quanto mais a gente repartia, mais o Senhor dava. Quanto mais a gente oferecia ao Senhor, mais o Senhor fazia por nós. E a maior herança que meus pais deixaram, a palavra sim, sim, não, não. Se minha mãe não quisesse atender um telefone, ela pegava e falava assim, fala que eu não quero atender, Kelzinha. Ela não falava, não, fala que a mamãe tá isso, aquilo. Nunca peguei minha mãe numa mentira, gente. Eu não peguei minha mãe numa mentira. E eu era bem observadora. Eles deixaram a herança da palavra de Deus, a melhor de todas, gente. E eu vi meus pais passando por necessidades, eu via meus pais passando por situações difíceis, mas eu vi eles em todo o tempo, nobremente, servindo a Deus. Com todas as fraquezas, os nervosos que meu pai tinha, mas eu vi eles dando o melhor deles. Foi a melhor herança que deixaram. Você tem essa herança para deixar para os seus filhos, para os seus netos, a tua integridade, a tua capacidade de servir a Deus em momentos tão diferentes. E quando meus pais falhavam, eles também tinham a capacidade de falar, filha, eu errei. Filha, me perdoa. Quantas vezes meu pai chegou para mim e falou, Kelzinha, me perdoa, filha. Eu falhei contigo. Filha, me perdoa. Eu não fui legal contigo. Eu escutei, gente. Quantas vezes minha mãezinha me abraçou e falou, Kelzinha, me perdoa, porque eu não soube fazer certas coisas por você. Me perdoa porque eu falhei. Meus pais, eles tanto mostravam o seu acerto quanto os seus erros. E a maior herança de toda, gente, é a verdade. É a confiança, é a integridade. Queridos, por hoje, vamos parar por aqui, que eu já falei demais. Como eu lembro que o pão da prosperidade no final do culto da Germânia, a pastora Cláudia repartia, matou muitas vezes a fome do pessoal lá de casa no café da manhã. Ai, que lindo, Bruno! Que lindo! Alguém mais tem algum testemunho assim, igual do Bruninho? Tão bonito igual do Bruninho?
Agora que eu tô começando a ler aqui. Vamos ver se tem mais alguém. Tem mais alguém aí? Conta o seu testemunho. Que a pastora Clau, o missionário, repartiu e você foi abençoado. Porque muita gente foi criada junto comigo nesse amor. Nesse amor. Por quantas vezes, né, gente? Por quantas vezes? Obrigada, Cleo. Você também é uma bênção. Amém, Mário. Glória a Deus. Quem mais, como o Bruninho, tem um testemunho? Eu sei que tem um momento de diferença do quanto eu falo, né? De quando chega para você. Por isso que eu estou insistindo. Alguém mais tem um bom testemunho aí? De repartir, de acontecer? Estão escrevendo? Estão escrevendo aí? Tem muitos testemunhos. De fome, de casa. Olha, eu lembro que o pai da Sandrinha, ele chegou na igreja, ele era separado, tinha só uma filha. E daí juntou, teve mais 3. E ele era bem estabanado, bem assim, ganha e perde, sabe? Aquela pessoa ganha e perde, mas era trabalhador, mas era ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. E meus pais tentaram ajudar de todas as maneiras, organizando, fazendo, repartindo. Mas chegou uma hora, naquele impulso, ele pegou a chave da casa dele e falou assim: tá aqui, missionário, eu não quero mais a casa, essa casa é para a igreja. E eu lembro que meus pais chorando, falaram: não, eu não quero a sua casa, essa casa é das suas filhas. E muito pelo contrário, meu pai, minha mãe e eu, nós fomos lá na casa deles e construí um muro de pedra atrás no fundo que passava um córrego para construir outros quartos. E eu lembro meu pai trabalhando e minha mãe ali construindo. Antes de pegar a casa deles, meus pais construíram. E, gente, foi a melhor coisa que meus pais fizeram. A Ivete está lá naquela casa com a sua filha, seu neto, suas bisnetas, até hoje. E ela construiu, a pastora falou assim: Ivete, vamos construir aqui um salãozinho para você ganhar o dinheiro quando o marido foi embora, para ter um brechó. Gente, até hoje ela traz o dinheirinho para a igreja, dos objetos da igreja que vai lá para vender. Ela tem a parte dela e a parte da igreja, muito justa. Olha que lindo, gente, foi a melhor coisa que meus pais fizeram. E meus pais tinham dinheiro? Tinha nada, gente. Tinha um carro com assoalho furado, não tinha dinheiro nem para gasolina, não tinha dinheiro nem para o próximo pão. Mas a integridade não está em quanto nós temos, mas em quem nós somos. Deixa eu ver aqui, Augusto, sua família ajudou a minha família a sair do aluguel até construir, jogar a laje na construção da casa. Que lindo, e não valeu a pena? Olha que gente incrível que está aí até hoje. Quando teve o ramo de trigo, Simone, na casa dos meus pais até hoje, o armário sempre cheio, minha mãe sempre conta chorando isso. Ai, que lindo, irmã Marcolina, né? Que lindo, Simone. Você já veio mais abastada, mas mesmo assim foi alcançada, né? Que coisa mais linda, gente. Mais alguém aí foi alcançada por essas misericórdias? Glória a Deus, não, gente? Glória a Deus. Minha mãe só tinha eu tinha pouco brinquedo, gente. Eu tinha carrinhos assim, aqueles carrinhos de plástico mesmo. Eu amava meus carrinhos de plástico. Enquanto meus primos, filho único assim, da parte do meu pai, tinha aquelas coleções de carrinho de ferro. Até hoje eu sou fissurada por carrinho, né, gente? Eu amo carrinho, eu amo. Se eu pudesse, eu dava um monte de carrinho para as criançadas. E eu era fissurada. Então, quando meu pai trazia um carrinho assim de plástico desse tamanho assim, eu era tão feliz, gente. Para mim aquele carrinho era tudo. Mas o que eu tinha eu repartia. Só meus carrinhos que não. Aí eu dei para a igreja depois que eu fiquei grande. Eu amava meus carrinhos. Deixa eu ver, tem mais aqui. A Sandrinha: é verdade, pastora, desde que nascemos fomos muitos ajudados em todo sentido pela sua família linda. Sou muito grata até hoje. Meus pais me deram irmãos, ó. Eu sou filha única de muitos irmãos. A Cleo, vocês nos ajudaram com gasolina na época da Kombi, foi muita ajuda. Cleo, olha, você é uma bênção, Cleo. Até hoje você é uma bênção na minha vida. Glória a Deus. A gente saiu aqui. Aprendi muito com a pastora Clau. Glória a Deus. A caridade, gente, o amor. E assim, sua mãe tirava de você, seu pai tirava de você para dar para os outros. Eu sempre fui muito bem cuidada, viu, gente? Eles davam o que eu precisava. Só que eu nunca precisei mais do que eu precisava. É uma diferença bem grande, né?
Eu tinha os meus limites, né? Mas nunca me faltou nada, não. Graças a Deus, meus pais foram super pais nesse sentido, presentes. Glória a Deus. Meu pai é um pouco neurótico, mas foi um bom pai. Samuel Klein. Morávamos em uma casa nos fundos da casa da tia Tuti. Com muita oração à pastora, meus pais conseguiram construir a casa e está lá até hoje. Quantas vezes vocês ajudaram a minha família? Hoje sou muito grato. Ai, que lindo, não, Samuel? E olha a família de Deus que eu tenho hoje. Quem chega não sabe quantas histórias lindas de amor. E que esse amor, gente, se espalhe para a vida de muita gente. Que nós possamos crescer em amor, que possamos expandir em amor, que possamos alcançar outras vidas, sabe? Ajudando a cada um crescer. Minha mãe sempre falava, ninguém é tão pobre que não possa dar. Ninguém é tão rico que não possa receber e tão pobre que não possa dar. Às vezes as pessoas falam assim, eu não te dei nada porque você tem tudo. Mas vem o Victor, ele pega a florzinha do jardim da igreja e ele espera por mim, gente. Olha, eu cheguei mais tarde no domingo, as florzinhas estavam em cima da mesa. Quando ele me viu, ele correu pegar as florzinhas para me dar. Aquela florzinha, gente, para mim, tem um significado que vocês não têm noção. Aquela florzinha faz eu vir. Aquela florzinha faz quando assim, já tem gente trabalhando lá, eu já resolvi todo o culto, mas quando eu lembro que o Victor tá me esperando com a florzinha, gente, não tem preço. Eu atravessei mais de 30 quilômetros por essa criança, por essa florzinha que é do meu próprio jardim aqui da igreja, do nosso próprio jardim. Olha que lindo, gente. Às vezes a pessoa fala, não, eu não tenho nada que oferecer. Gente, você tá bem hoje? Você estava doente, você está melhor? Eu orei por você. Custou? Quanto que custou? O dedo gasta de mandar um recado para a pessoa que tá aí na jornada com você? Eu não sei como foi a tua criação, mas a minha foi até o final assim, ó. Bom dia, filha, que o Senhor te abençoe. E a gente não era meleca de ficar se beijando, se abraçando, raramente. Mas bom dia, filha. Vamos tomar um cafezinho junto aqui em casa? Olha, o café já tá pronto. Que coisa mais gostosa? Quer um carinho mais gostoso? Eu não tenho muito o que te dar. Peguei uma florzinha ali no jardim pra você. Eu vim te dar um abraço. Gente, como tem gente fazendo, olha, pastora, a minha tamoia do pé. A banana que eu colhi. Gente, isso não é amor? Precisa ser muito dinheiro? Pessoas que pegam do quintal, pastora, eu peguei uma banana, eu lembrei em você. Pastora, eu lembrei em você, olha. Ai, gente, não precisa de dinheiro, não precisa gastar em loja. O amor, ele é rico. O amor é rico, gente. O amor é tão rico. Ele é tão rico que num abraço ele completa. Uma flor ele completa. Um bom dia completa, gente. O amor é riqueza. Gente, que lindo, hein? Glória a Deus. O pastor Mário escrevendo aqui. Eu vivi conta do banco todos os meses negativos, mas quando a pastora Cláudia ensinou a seguir a palavra de Deus, mudou. Até hoje nunca vivi negativo na conta e não vai viver, pastor Mário. Deus há de abençoar você e toda a sua linda geração. Michele, desde o primeiro dia que entro na igreja, me senti amada e aprendi muito com a Cacau e aprendo muito com você, pastora Raquel. Obrigada, Michele, muito obrigada. Você é uma bênção também. Tem mais aqui, que sai. Samuel. Palavras, gestos valem muito mais que dinheiro. Verdade. Não é ser tóxico, tá, gente? Mas é amor, o amor verdadeiro, né? O amor. Se você ama, tem que demonstrar. Gente, como uma esposa vai saber que o marido ama se ele nunca demonstra com palavras ou com gestos, com ações? Não tem como, né, gente?
Como o esposo vai saber que a mulher o ama se ele nunca demonstra, se ela nunca demonstra? É capaz de demonstrar para os outros, mas para essa pessoa não. É difícil. Quantos filhos de narcisistas, né, choram porque a mãe é narcisista, o pai ou o pai, e não tiveram esse cuidado, esse amor? Aí entra a importância da igreja, hein? A igreja, ela tem uma importância muito grande na vida de pessoas que tiveram algum desajuste no recorrer da história. Não é verdade? A igreja, ela traz um berço pra gente, um acolhimento. Deus, através da igreja, né, traz um acolhimento muito grande, uma força muito grande. Que lindo, gente. Ai, como o amor é lindo. Michele, verdade, pastora, sou tão grata por sua oração. Pastora Clau, este final de semana, amanhã, voltando a trabalhar bem na saúde, por suas orações e o poder de Deus que me levantou, pastora. Muita, muita gratidão. Com certeza eu chorei com você, né, Michele? Gente, eu não sou falsa e nem se for por trabalho eu esqueço. Não é falsidade mesmo, gente, é amor. O Senhor coloca amor que eu até estranho, eu sofro com esse amor, mas um sofrimento bom. Deus te abençoe em todo o tempo, pastora. Amém. Grata também pela vida de vocês, queridos. Ai, que esse final de quarta-feira seja de curas, de milagres, cura na alma. Né? Já jogamos a semente da amargura fora, os traumas, as palavras erradas, nos posicionamos novamente como homens e mulheres íntegros de Deus, entendemos que o nosso valor vai além do dinheiro e do presente, o nosso valor está nas nossas atitudes, a herança maior que deixamos para aqueles que vêm depois de nós são o nosso bom testemunho. O bom testemunho não significa que não erramos, mas que testificamos da mudança que o Senhor faz também dia após dia, que é muito lindo. Glória a Deus. Sandra Barbosa, bendito seja o dia que encontrei a família, subimos com Jesus, jamais vou esquecer o que aprendi, é verdade, Sandrinha. Sandrinha veio de Minas, morando na casa de pessoas de favor, trabalhando, sofrida, e a pastora acolheu ela com muito carinho, nossa, muito carinho, né? Muito carinho. Solange, você é bênção na minha vida, pastora. Amém, Solange. Vou ver sua família inteira muito abençoada. E se o Wagner estiver aí do teu lado, manda um beijo para ele, Wagner, se ele estiver aí do lado. Não sei se ele já voltou para o quarto. Estou esperando você, viu? Para nossa jornada junto com Jesus. Cleo, as percas que tive depois que conheci Jesus foi As o quê? Percas que tive depois que conheci Jesus. Acho que ela apagou. Acho que as bênçãos. Que pena que ela apagou. Pelo jeito era legal. Glória a Deus. Fabiano tá aí. Fabiano, abençoado. Meu irmãozinho valente. Pregou bonito no domingo. Soube que a visita da Ju gostou de você pregando. Glória a Deus por isso. Ai, se não gostasse, né? Ia apanhar. Ai, se não gosta, apanha. A minha turma pergunta bem assim: você gostou, né? Você gostou, né? Ah, Cleo, agora ficamos curiosos. Dá tempo pra você escrever aí, Cleo. A minha turma pergunta assim: você gostou, né? Ai, gente, eu não consigo perguntar se gostou, eu não consigo. Mas vocês têm essa coragem, vai firme. Pessoal, enquanto a Cléo vai reescrevendo ali, amém, o Wagner está mandando um abraço. Ô, Wagner, tá vivo, passou mais uma, em nome de Jesus. Queda de moto, né? Uma hora a gravidade vence. Que bom que Deus mais uma vez te poupou, mais uma vez te guardou, Wagner. Você deve ser muito amado dele, que eu sei de história que eu já orei por você. Você é muito amado, Wagner. Você agarra Jesus aí porque tem alguma coisa, um ministério aí em você que tem que florescer em nome de Jesus. Saudade já das suas filhinhas. A alegria nossa, mas as peças que tive depois que conheci Jesus e superei foi através de vocês e das orações e pedidos que fizeram por mim. Sou muito grata por tudo, glória a Deus. A gente passa por cada uma depois que aceita Jesus e tem que ter igreja ali junto do lado.
Glória a Deus. Eu também sou eternamente grata, Sandra Barbosa, por vocês serem tão fiéis a essa obra. Augusto, através dos ensinamentos e orações da pastora Cláudia, mudou minha vida de um ciclo de dívidas e vergonha e opróbrio para uma vida de honra, prosperidade e conquista. Somos provas disso, gente. O testemunho do Augusto, gente, é muito bonito, viu? Ele não é bonito não, mas o testemunho dele é, né, Augusto? Tô brincando. As fãs do Augusto já vai vir em defesa dele. Mas o Augusto, ele era o caçula da família e criou, assim, costumes ruins, né? Costumes bem daqui, da nossa nação, que não eram costumes mesmo deles. E ele foi adquirindo dívidas, muitas dívidas, em negociações erradas, viu, gente? Não é em jogos, não é em prostituição, nada disso, mas foi em negociações erradas, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós e vira um ciclo sem saída. E se não tem uma pessoa iluminada para nos tirar desse ciclo, é dificílimo, e não é com dinheiro não que tira, não, é com mudanças de atitudes. E quando o Augusto, a pastora Cláudia ensinava o Augusto, foi com mudanças de atitudes. Não vou negar que talvez alguma vez ela abençoou a vida dele, mas com algum trabalho que ele fez, mas não iria mudar de jeito nenhum, porque você pode colocar assim muito dinheiro para uma pessoa, se ela tem um saco furado, isso é bíblico, nunca sustenta. Então a pessoa que ela não muda de atitudes, ela não sai do ciclo de dívidas, ela leva todo mundo junto para as dívidas. E o Augusto foi tendo uma mudança de comportamento. E hoje ele está abençoado, está num imóvel novo, no seu apartamento, com tudo imobiliadinho, gente. Tem lá, agora as Maria Gasolina de plantão, o Augusto vai ficar. Ele tem lave seca, ele tem... Gente, tu comprasse, falta um quarto só, que é o quarto da visita, a Fran, não sei se ela tá por aí, ele tem que terminar só esse quarto, que é o quarto das visitas, né, junto com o escritório, não sei. Mas tá tudo completo, tem até uma maquininha de café, gente, tá chique. E eu sei que ele não é que ganha bem não, tá? É fé mesmo, é mudança de comportamento. Foi só um tombinho, disse o Wagner, pois caiu apoiado em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Wagner, que bênção, que bênção. Fico feliz que você está aí já fazendo piadinhas. E assim há de ser na vida de cada um, né? Sair do ciclo de dívidas. Queridos, por hoje é tudo, tá? Como dizia minha mãe, que Deus continue abençoando a cada um. Não sei se vocês percebem, ainda continuo sem sentar na cadeira da pastora Cláudia, que era dela e a minha aqui no escritório. É estranho, gente. Para mim, assim, tá muito na minha pele a saudade da pastora. Amém, Michele. Obrigada, querida, por me reconhecer. Obrigada, Michele. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Tá bonito que ela escreveu. Pastora, eu te amo muito. Deus continue abençoando em todo tempo. Reconheço o poder do Espírito Santo através de você. Você é uma grande bênção na minha vida. Você vive verdadeiramente o que prega. Deus seja louvado em todo tempo. Eu tento, né? Eu tento viver. Mas o amor por vocês é real, viu? Muito real. Lógico, tenho as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, mas não se tratando com vocês. Com vocês não, é comigo mesma. Glória a Deus. Foi bom, né, Samuel? A Isabel Schmidt chegando aí, Isabel. Que bênção, Isabel participando das nossas Santa Ceia presencial. Depois que o pai dela batizou, o pastor Mário vai lá buscar o pai dela, ela vem junto para ajudar. E tem sido bênção. Ela mesmo com dor estava lá no primeiro banco. E Isabel, o dia que você não quiser sentar no primeiro banco, senta onde você quiser, tá, querida? E ela tá ali participando e canta e louva a Deus. Eu já vejo uma diferença tão grande no entendimento da Isabel para a palavra de Deus, que eu tô até com uma certa fé, sabe? Não sei se é ilusão ou fé, que ela vai me surpreender dia 15 de junho se batizando. Eu tô com uma fé, sabe? Porque eu olho para Isabel no culto, eu vejo uma outra pessoa. E olha que eu conheço Isabel, gente, desde antes dela casar. Eu conheci ela quando ela era uma menininha. Eu falava, nossa, como esse homem pegou essa menininha para casar? Ela era bem menininha, gente. Franzininha. E eu lembro da Isabel. Antes dela casar, antes dela ter as filhas, antes de ser avó.
E ela era um desafio. Meu pai sempre quis batizar, era o esposo. Eu batizei o pai da Isabel. Olha que lindo. Minha mãe queria batizar a Isabel. Era o sonho da minha mãe batizar a Isabel, era um dos sonhos. Batizar a Isabel e o Donizete. E quem sabe, né, Deus me dá essa honra. Quem sabe? A Isabel me surpreende com esse presente. Ah, gente, se eu batizar a Isabel, eu vou ficar insuportável de alegria, gente. Se eu batizar, se eu puder batizar a Isabel nas águas, eu vou ficar insuportável de alegria. Vocês vão ter que me aguentar, porque eu vou ficar muito feliz, gente. Mas mesmo assim, você é sempre bem-vinda, batizando ou não batizando, viu, Isabel? É isso aí. A Tatiane entrando aí, a Tatiane com o Ministério de Crianças. Gente, ela tem uma autoridade com as crianças que, ó, esquece tudo, obedece ela. Legal. Nós estamos preparando aqui um quartinho para as crianças. Eu vou lá ajudar a Sandra agora, que ela deve estar fazendo tudo sozinha, rapidamente, para não precisar de mim. Samuel, pastora, todo respeito, esse look nota 10. Obrigada, Sá. Ai. Obrigada. Você sempre gostou, Samuel, desde os 8 aninhos ele me elogia com meus looks, né, Sá? Já fui gorda, já fui magra, já fui morena, loira, ruiva. E o Samuel sempre elogiando eu com meus lookinhos. Mas sábado passado, eu vi minhas crianças tudo de volta. Eu fui cantar o hino que a Lúcia ensinou à igreja e tocar. Eu vi a Juliana lá pulando. Minhas crianças voltaram a ser crianças. Sou canela de fogo, reteté de Jeová. Falei, nossa, voltamos no tempo. Obrigada, Sá. Que bom que é verdade. Deus continue agraciando os olhos de todos que assistem, porque a realidade não tem filtro não, mas a realidade é difícil, né, gente? A idade chega para todos, inclusive para mim. Amém. Ó, um beijo no coração.